Ora, bom dia. Como o Timóteo disse, a maior parte sabe como é que é. Uma semana de palhal é sempre cansativo e realmente, até pegando no texto que vamos ver hoje, eu, particularmente acordado, estou mais a dormir do que Jesus a dormir estava. Por isso, é fácil realmente também isso acontecer. O cansaço vencer e quando nos vence, pode vencer mesmo. Quem é que já andou de barco? Bem, pronto, eu vou fazer só para ver, envergonhar aqueles que se houver alguém que não andou. Quem nunca andou de barco? Alguém que nunca andou... olha, também... Pronto, crianças, é natural que ainda não tenham tido a experiência. E quem é que já passou por andar de barco? Quem é que já passou... Ou melhor, vamos para... É que andar de barco aqui na Ria. Quem é que andou de barco, mas só andou, por exemplo, aqui na Ria de Aveiro? Não, eu já andei. Só na Ria de Aveiro. Não? Então já temos aqui, realmente, isto é um povo marítimo. Já andamos aqui, temos todas as experiências. E quem é que já passou por uma tempestade? Em mar. Eu estou a falar no mar. No mar é assim. Já temos aqui alguns. E foi fácil? Foi divertido? Foi. Estou a ver, pronto. Se calhar aqueles que passaram por uma tempestade no mar provavelmente conseguem se identificar melhor com os discípulos e com aquilo que eles passaram no texto que nós vamos estar a ler hoje. Mas antes de ler o texto e antes de pensarmos em concreto acerca deste episódio, lembrar só um pouco, relembrar aquilo que nós temos estado a ver. Nós estamos a ver Marcos desde o início e Marcos está a transmitir-nos, Deus, através de Marcos, obviamente, está a transmitir-nos que Jesus é o servo que é filho de Deus. O servo é o filho de Deus. E Marcos está a demonstrar como Jesus tinha autoridade sobre demónios, sobre doenças, tinha autoridade sobre os seus discípulos. Vimos isso quando ele os escolheu e os mandou. E nós chegamos aqui e vemos que Jesus tem autoridade até sobre a criação. E por isso é importante nós vermos este texto na sequência daquilo que está a acontecer em Marcos, porque acrescenta aquilo que já Marcos já tornou claro, acrescenta e estabelece aqui um contraste que eu espero que fique claro para nós ao vermos este texto, que Jesus tem autoridade sobre tudo e sobre todos, mas, num certo sentido, só há algo que escape, não é que escape, mas que Deus permite que isso aconteça, porque não está de fora, mas há alguma coisa que resiste mais à autoridade de Jesus. E então vamos ler este texto. Então, Marcos, capítulo 4, para quem estiver mais distraído. Marcos 4, e vamos ler do 35 até ao 41. Então, diz assim, começando no versículo 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Nós podemos ver aqui que nós tiveram, na semana passada, eu não tive a oportunidade de ouvir,
Jesus esteve a contar aquelas parábolas e Jesus já vinha a falar e a demonstrar, a fazer à frente dos olhos dos discípulos milagres, sinais, e tinha vindo a ensinar o povo e os discípulos acerca de quem ele era, a sua missão, e a demonstrar isso com os seus atos. E nós chegamos aqui a este ponto e podemos dizer que Jesus está a fazer o primeiro grande teste prático, porque eles tinham recebido a teoria, ou pelo menos, em certo sentido, usando esta analogia, esta ilustração, eles tinham recebido a teoria, eles tinham visto coisas a acontecer, mas ainda não tinham propriamente sido testados, sido provados. E então chega este episódio. E o que é que nós vemos aqui a acontecer? Então, no versículo 35, Jesus, temos que andar um bocadinho para trás, só se formos um bocadinho para trás em Marcos. Eles estavam em Cafarnaum ainda, estavam de um lado do mar da Galileia, e Jesus tinha estado todo aquele dia a ensinar. E naquele dia, como diz aqui, sendo já tarde, ele teve todo o dia a ensinar. E a ensinar o quê? O que está no capítulo 4. As parábolas estão no capítulo 4. Então Jesus decidiu passar para o outro lado, passar para a outra margem, para a margem oposta do mar da Galileia. Deixem-me só hidratar um bocadinho as cordas vocais para não haver surpresas. Então Jesus decidiu passar para o outro lado do mar. E é importante, nós voltamos, não é o ponto essencial aqui do texto, mas é importante também notar isto, que quando Jesus decidiu passar para o outro lado do mar, ele deixou a multidão. Vemos isso no versículo 36. Ele deixou a multidão. E nós podemos ver, depois, no domingo que vem, se Deus quiser, iremos ver. Ele deixou a multidão para ir ao encontro de um homem, apenas de um homem, no outro lado do mar. E isso também nos ensina alguma coisa. Então, Jesus decide ir para o outro lado, e no versículo 36 o que é que nós vemos? Que eles o levaram assim como ele estava. O que é que isto quer dizer? Ele estava dentro do barco, onde tinha ensinado todo o dia, porque lá no início, vamos ver no capítulo 4, lemos que Jesus, por causa da multidão, como ele já tinha dito lá atrás no capítulo 3, versículo 9, ele tinha dito aos discípulos, tenham sempre um barco ali pronto, por causa da multidão, que eram muita gente e o apertavam, e então, quer fosse para fugir à pressão da multidão, quer fosse para usar o barco como um púlpito, digamos assim, Jesus disse, tenham sempre um barco. E então, no início do capítulo 4, nós vemos, Jesus entrou dentro do barco, eram muitas pessoas que estavam ali para o ouvir, e para serem curados e tudo mais. Então ele entrou dentro de um barco e do barco esteve a ensinar todo o dia. Então quando Jesus diz passemos para o outro lado, eles nem saíram do barco, não fizeram nada, não prepararam nada, eles pegaram no barco e zarparam em direção à outra margem, deixando a multidão. Também nos diz aqui que é importante que com ele, no final do versículo 36, com ele iam outros barquinhos, quer fossem barcos que já estivessem ali a fazer a travessia, quer fossem pessoas que estavam a ouvir e que tinham barcos ali, e quando Jesus saiu foram com ele, o que é certo é que haviam outros barcos que estavam ao mesmo tempo no mar da Galileia, alguns a acompanhar o barco onde Jesus ia com os discípulos. Versículo 37, o que é que diz? A dada altura levanta-se uma grande tempestade. E aqui a experiência daqueles que já passaram por uma tempestade pode ajudar-vos a perceber o que é o melhor, se bem que certamente foram num barco com vários metros distantes da água, porque não, era pequenino. O que eu não digo foi mesmo Israel no mar da Galileia, só faltava. Agora, pronto, temos aqui a Mónica e o Timóteo, podem, quem quiser no fim, pode perguntar. Não. Mas eles iam num barquinho, que eu já passei a parte quando eu andei, digamos, nem posso dizer que foi o Estreito de Gibraltar só, não foi mar alto propriamente, mas ia num barco grande. Eles não, eles iam num barquinho. E então eles começam a atravessar o mar e é perceber que o mar da Galileia tem vários quilómetros de extensão, não
Não é, mais uma vez, não é aqui a Ria da Beira que nós vemos bem a outra margem. São vários quilómetros de extensão. E é um mar que é conhecido por ter tempestades súbitas e violentas. Isto é um facto que não aconteceu só naquela altura. É comum acontecer no Mar da Galileia. Então eles estão a atravessar o mar e o vento começa a soprar. Um vento forte. É a ideia que está. Não era um ventinho, era um vento forte. E as ondas começam a levantar-se. E a água começa a bater contra o barco. E a água começa a entrar dentro do barco. E eles começam a ver o barco a encher-se de água, com o vento a soprar e com as ondas cada vez a levantar-se mais. Neste ponto, nós percebemos isso no versículo 38, eles pensam que vão morrer. O que eles pensam é que vão morrer? Olha, nas palavras que eles dirigem a Jesus, eles estavam convictos que iam morrer. Se não acontecesse nada que mudasse aquela situação, eles iriam morrer. Neste cenário, tentem colocar-se o máximo que conseguirem dentro de um barco, a levar com ondas e vento, e o barco já a encher-se. Neste cenário, o que é que Jesus estava a fazer? Jesus estava a dormir. Ele estava a dormir na popa do barco. Já agora sabem qual é a parte do barco que é a popa? O Rui também ajuda muito assim. Alguns também não sabem o que é a ré, se calhar. A popa, isto é uma vergonha, né? Para nós, se não sabemos o que é a popa é a parte de trás do barco. A proa é da frente, a popa é de trás. E Jesus estava na parte de trás do barco, a dormir sobre uma almofada. Obviamente também que não era uma almofadinha, assim, Jesus não andava com uma almofada debaixo do braço. Era, provavelmente, ou possivelmente seria um banco, algo que seria um bocadinho mais confortável, seria um banco onde se sentaria, que era normal nos barcos haver, um banco onde o timoneiro, aquele que conduzia o barco, se sentava. Talvez uma tábua que tivesse alguma coisa mais mole. Não é, portanto, propriamente uma almofada como nós a conhecemos hoje em dia. Mas era alguma coisa que tornava a cesta mais confortável. Tornava o ato de Jesus estar a dormir mais confortável. E ele estava, ou seja, ele pegou naquilo com o objetivo claro de dormir. E estava a dormir sobre essa almofada. Então, os discípulos, perante aquele cenário, eu calculo que eles ainda estivessem ali relutantes e tentavam lutar contra a tempestade sozinhos, mas sabendo que Jesus estava ali, eles foram e acordaram Jesus. Vão acordá-lo para ver se Jesus podia fazer alguma coisa. Eles não pedem especificamente nada. O que dá a parecer é que eles esperavam que Jesus fizesse alguma coisa, que pudesse fazer alguma coisa que os ajudasse ali, por isso eles vão acordá-lo. Então, no versículo 39, nós vemos Jesus acorda, levanta-se, vira-se para fora do barco e repreende o vento e diz ao mar: cala-te, aquieta-te. E o que é que nós vemos? O vento e o mar obedeceram. E imediatamente fez-se grande bonança, como nos vemos no final do versículo 39. Versículo 40. Agora Jesus repreende. Se lermos, se vermos, Jesus repreende não o mar e o vento, mas os seus discípulos. E diz-lhes: porquê é que são tão medrosos? Aqui é porque sois tão tímidos. Tão inseguros, tão ansiosos. Porquê é que vocês são tão ansiosos e inseguros? Ainda não têm fé? Ou seja, ainda não confiam, não têm confiança? E então, versículo 41, vemos a reação dos discípulos. Eles ficaram cheios de temor. Eles primeiro tiveram medo da tempestade. Mas o que sentir perante aquele que tinha a autoridade sobre ela? Se eles tinham tido medo da tempestade, o que é que eles poderiam sentir perante aquele que com uma palavra tinha silenciado, tinha acalmado a tempestade? E a pergunta deles é: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E esta é uma pergunta importante, porque vai ser Jesus a fazer esta pergunta de uma maneira ligeiramente diferente, mas mais à frente, num ponto importante também do livro de Marcos,
que é quando Jesus pergunta, pergunta primeiro aos discípulos quem é que dizem os outros que eu sou, e depois pergunta-lhes quem é que vocês dizem que eu sou. Nós não vamos pensar exatamente, a pergunta é ligeiramente diferente e fica para quando virmos esse texto, mas é já uma indicação daquilo que está em causa aqui. Quem é que os discípulos pensavam? Qual era a percepção dos discípulos acerca de Jesus? E explicitamente a resposta não é dada aqui, vai sendo dada ao longo do livro, mas implicitamente e de forma clara, embora não esteja explícita, de forma clara a resposta é dada. E então, a pergunta, e aqui vamos ver basicamente em relação a este texto duas coisas. Vamos ver, por um lado, quem é Jesus e vamos ver aquilo que os discípulos viam. Qual era a percepção dos discípulos acerca de quem era Jesus. E o texto, e baseando-nos aqui só basicamente neste texto, embora que está inserido em tudo o resto, obviamente, o que é que nós vemos? Nós vemos que Jesus é homem. A primeira coisa que nós vemos acerca de Jesus é que Jesus é homem. Ele é mesmo homem. Porque Jesus estava cansado. E Jesus não estava a fingir que dormia. Jesus não foi, vou fingir que estou a dormir para que os discípulos passem ali tenham um bocadinho aflitos e depois me chamem. Não, Jesus não estava a fingir que estava a dormir. Jesus estava mesmo a dormir. E ele não estava a dormir só para os provar, embora isso também fosse um objetivo. Nós até reparamos, podemos perceber isso, porque diz-nos que eles o despertaram. Os discípulos foram ter com Jesus e acordaram. Tiveram que o acordar mesmo. Jesus estava mesmo a dormir. E Jesus teve que despertar, porque nós vemos isso no meio do versículo 38. E despertaram-no e disseram. E depois no 39, e ele, despertando, repreendeu o vento. Ou seja, não só eles foram lá acordar e Jesus não, a ideia que dá é que Jesus não respondeu logo. Jesus despertou porque estava a dormir e como todos nós, precisamos despertar quando nos acordam. Uns demoram mais tempo que outros demoram algumas manhãs inteiras, não é? Outros menos, mas Jesus precisou despertar. Isto mostra-nos claramente que Jesus estava a dormir como qualquer um de nós dorme. E isto mostra-nos também claramente que Jesus era homem. Isto mostra-nos a forma, ou seja, que Jesus encarnou de facto e viveu como um homem sem se furtar, sem fugir àquilo que é a condição humana, à limitação que é a condição humana. Jesus estava, como eu já referi, Jesus estava cansado porque ele tinha estado todo o dia a ensinar o povo. Por isso é que ele pegou numa coisa com o objetivo de dormir. Jesus estava cansado, sabia que estava cansado e quis descansar. E foi o que aconteceu. E eu gostava que, até para percebermos um bocadinho melhor, e sem querer desviar-nos muito, mas é algo muito interessante que eu não tenho resposta, mas é como um dos grandes mistérios, uma das facetas do grande mistério, que é a encarnação de Jesus. O que é que acontecia quando Jesus estava a dormir? Até que ponto é que Jesus tinha consciência ou não do que estava a acontecer? É que isto não é para... eu estou a falar disto para nós termos noção até que ponto é que Deus levou a sério a encarnação. Até que Jesus se deixou condicionar, se condicionou para assumir a forma de homem. Isto não era um fingimento, não era um simulacro. Jesus esteve a dormir e, em algum sentido, não podemos e nem devemos andar aqui a especular muito, mas em algum sentido, ele não estava consciente do que é que estava a acontecer naquele momento à sua volta, porque foi necessário acordá-lo e foi necessário ele despertar. Isto não quer dizer que ele não soubesse o que é que ia acontecer, não significa que ele não estivesse no controle, nós não sabemos, eu não consigo explicar, e isto é só um ponto, eu espero que também nós não o levemos como outros pormenores da vida de Jesus, que nós não devemos pôr-nos a especular porque não nos vai levar a lado nenhum. Isto serve para nos mostrar que Jesus é mesmo homem. Ele encarnou mesmo. Ele estava privado, ele estava condicionado por ser homem, na sua condição física, ele estava condicionado como nós verdadeiramente também estamos. E esta é a primeira coisa que nós vemos acerca de Jesus aqui neste texto. Jesus é homem. Mas nós vemos uma segunda coisa. É que Jesus é Deus. E isso também não nos deixa dúvidas.
Ele é o Criador. E nós já cantámos sobre isto hoje. Ele é o Criador que, pelo poder da sua palavra, é soberano sobre aquilo que Ele próprio criou. E nós vemos, cala-te, aquieta-te, e o mar e o vento obedecem. Ele é o Filho de Deus que tem toda a autoridade, como o livro de Marcos, como Marcos está a demonstrar desde o início. Sobre demónios, sobre doenças, sobre os discípulos, sobre o sábado, como já vimos também, e também agora sobre a criação. Ele é o que tem toda a autoridade. Vemos também que ele é omnisciente, ou seja, ele sabia o que é que se estava a passar, ele não foi apanhado de surpresa, apesar de estar a dormir, ele não foi apanhado de surpresa, ele sabia o que ia acontecer, ele sabia, obviamente, quem é que estava do outro lado da margem, ele sabia o que se ia passar na viagem e ele sabia o que é que ele queria fazer também nesta circunstância, neste episódio. E ele sabia o que é que se passava na mente e no coração dos discípulos. Ele conhecia perfeitamente. Mas vemos também que ele, como Deus, ele é bom e amoroso. Ele não dormia por ser indiferente em relação aos discípulos, àquilo que eles estavam a passar. Jesus não foi uma partida. Jesus não estava a ter um prazer secreto por ver os discípulos aflitos. Não era uma brincadeira. E também não estava indiferente. Ele continuou a preocupar-se com aquilo que se passava com os discípulos. Aliás, o objetivo de tudo aquilo é exatamente para que os discípulos aprendessem a confiar nele. Ou seja, não foi por indiferença, foi exatamente porque ele é bom e amoroso que aquilo aconteceu. Vemos também que ele é a paz. Jesus apaziguou a tempestade com a sua palavra. Mas com um objetivo, o objetivo não era apaziguar a tempestade, obviamente. Apaziguar a tempestade era um meio para atingir o fim. O objetivo de Jesus neste episódio era apaziguar o coração dos discípulos. Era isso que era preciso apaziguar. Era aí que estava o problema, não era na tempestade. E então nós vemos que Jesus era homem, mas Jesus era Deus igualmente. 100% homem, 100% Deus. Então, e o que é que viam os discípulos? Este é o segundo ponto. Claramente eles viam a tempestade. Eles viram a tempestade de tal maneira que estavam cheios de medo. E viram a morte diante dos seus olhos também. Mas quando olhavam para Jesus nesta altura, eles viam um homem, não viam nada além de um homem. Nada, não vou dizer nada além de um homem. Eles viam um homem especial, diferente dos outros. Mas que, se calhar, eles comparavam, nesta altura, eles ainda comparavam muito, punham ele em pé de igualdade, por exemplo, com Elias, com Eliseu. Foram profetas, ou com Moisés, que abriram mar, abriram rios, ressuscitaram pessoas. Obviamente, sabemos que não foi pelo seu próprio poder. Mas Jesus não tinha feito, até aqui em Marcos, não tinha feito nada que todos estes profetas não tivessem feito. Uns mais, outros menos, de maneiras em situações pontuais, já tinham feito. Ou seja, Jesus para eles não era mais que um homem ainda. E mais uma vez, depois quando nós chegamos lá à frente, vamos ver a resposta deles à pergunta: quem é que os homens dizem, quem é que vocês dizem que eu sou? E é uma resposta importante depois no livro de Marcos. Mas aqui eles não viam além do homem. Um homem especial, o Messias, sem dúvidas, reconheciam Jesus já como Messias, mas eles a percepção deles estava errada acerca do que é que seria, o que deveria ser um Messias. E eles não viam além de um homem com autoridade, com poder, é certo, mas um homem que dormia. Era isto que eles viam. Eles viam um homem que estava a dormir. Ou seja, nós vemos que eles duvidaram do poder e da autoridade de Jesus. Eles reconheciam que Jesus tinha poder e autoridade, mas eles acharam que não era suficiente para acalmar a tempestade. E quando eles acordaram Jesus, eles não disseram: Senhor, estamos aqui a morrer, ajuda-nos. Olha, manda o vento calar-se e o mar ficar quieto. Não, eles acordaram Jesus: olha, estamos a morrer, ao menos
Ao menos ajuda-nos aqui, rema, sei lá, faz qualquer coisa, ajuda-nos a caminhar por cima da água, ou outra coisa qualquer que nesta altura ainda também não tinha acontecido isso, por isso eles não sabiam ainda, mas eles não pediram, eles só queriam que Jesus, olha, e também dessa perspectiva, não completamente errada, eles sabiam que Jesus tinha mais poder que eles, era a quem eles deviam dirigir, mas eles viam apenas um Jesus que podia fazer alguns milagres. Eles não estavam sequer a ver que Jesus tinha autoridade sobre aquilo que ele mesmo criou. Mas eles duvidaram também da bondade e do amor de Jesus. Eles confundiram o sono de Jesus com indiferença. Com indiferença. Porque eles dizem, Mestre, não se te dá que peçamos? Não te importas, para ti é a mesma coisa se nós morrermos ou não. Não te importas que a gente esteja aqui a lutar, cheios de medo desta tempestade. Eles acharam que Jesus estava a dormir e que isso significava que não se importava com o destino deles. E mais, o que nós vemos é que eles não gozaram, durante aquela tempestade, eles não gozaram da paz de Jesus. Quando Jesus fala para o vento e para o mar, é para eles que Jesus está a falar. É um ponto interessante aqui no texto, porque é que Jesus disse ao vento, cala-te, e ao mar, aquieta-te? É uma linguagem que quase que parece que um vento é uma pessoa, e o mar também. Cala-te, fica quieto. O que nós percebemos é que Jesus estava a falar para o mar, mas no fundo estava a falar para os discípulos. Era para ele que ele estava a falar, porque era possível, tinha sido possível aos discípulos passar por aquela tempestade em paz. Eles podiam ter passado pelo mesmo vento, pelo mesmo mar, pela mesma água a entrar dentro do barco e estarem tranquilos, estarem em paz e gozarem da paz de Deus, da paz de Jesus. E como? Confiando em Jesus. E não foi isso que aconteceu. E então, isto é fácil nós falarmos dos discípulos, não é? Eram eles que iam dentro do barco, não éramos nós, mas obviamente isto diz respeito a nós que estamos aqui hoje a ler e a meditar e a sermos confrontados com a palavra de Deus neste episódio. Em primeiro lugar, antes de entrarmos na ideia central do texto, o que é aquele ponto que eu referi no início? Jesus deixou a multidão e foi para o outro lado para encontrar um homem só. Este é um ponto interessante também, é que o Evangelho não é sobre multidões, e é um ponto importante no Evangelho, ao longo deste Evangelho, já tem sido referido. Jesus não andava atrás de popularidade, o objetivo não era ter muitos, não era ser considerado grande aos olhos dos outros, ter mais seguidores do que os outros rabis. Não era esse o objetivo. E o Evangelho não é acerca de multidões neste sentido. É sobre indivíduos. Pessoas a serem salvas. Pessoas a serem salvas que formam um povo. Também não vamos para o outro lado. Porque nós vemos claramente que Deus está a salvar um povo. Deus não está a salvar pessoas de um país próprio e individual. Deus está a formar um povo. É para fazer parte de um povo. Mas Deus faz isso um a um. E as imagens do Evangelho são muito interessantes, como a do caminho, que é estreito, que não dá para andar dois de lado a lado, é cada um, a porta é estreita, ou seja, a entrada tem que ser cada um entra sozinho e só por ação de Deus que torna isso possível. Mas porque às vezes nós podemos confundir-nos e sermos levados a olhar até para atividades, para coisas que nós pensamos que são modificadas e esquecemos que Jesus deixou a multidão para ir encontrar-se com um homem apenas. Mas, obviamente, Deus está a formar um povo e isso faz salvando indivíduos. Este também é um ponto importante. Mas, avançando para aquilo que é sobre o que o texto fala de forma mais intencional e mais em concreto, que é esta pergunta que dá título à pregação de hoje, que alguns certamente já viram nas redes sociais. Quem é este? Esta pergunta, quem é este?
Jesus claramente já não está aqui em carne connosco. É interessante que depois o próprio apóstolo João diz que nós já não o conhecemos segundo a carne. Ele próprio enquadrava aquilo que ele tinha vivido presencialmente com Jesus. Ele não via de uma maneira humana, ele já conhecia Cristo de outra maneira, porque, entretanto, Deus já ia revelando e eles iam conhecendo, e isto aconteceu porque isto estava escrito, porque Deus quer alcançar isto. Eles já não conheciam Cristo desta maneira, não olhavam para Cristo como um homem apenas, eles já viam muito mais. E isto estava a dizer que Jesus já não está aqui em carne connosco, mas está no céu, à direita do Pai. É lá que está Jesus. Obviamente, não é o ponto aqui, mas obviamente Jesus está connosco, assim como o Pai está connosco, através do Espírito Santo, e isto é promessa de Deus. Mas Ele já não está em carne aqui connosco. Mas Ele não perdeu a sua humanidade. Jesus não deixou de ser homem. Jesus, além de se lembrar bem o que foi estar aqui na Terra, Ele não deixou de ser homem. E isto deve-nos levar àquilo que Hebreus fala de uma maneira mais particular. Ele é o sumo sacerdote. É aquele que nos representa, que sabe o que é que nós passamos. Ele sabe a dificuldade do que é passar uma tempestade no mar. Ele sabe o que é precisar de dormir. Ele sabe tudo aquilo que faz parte da condição humana. E Ele conhece. Ele não fingiu que passou por isso. Ele passou por isso. Ele conhece. E por isso diz-nos Hebreus, de forma mais concreta, que Ele conhece essas fraquezas, as dificuldades, e por isso Ele compadece e Ele pode ajudar-nos. Porque Ele partilha a nossa natureza e passou pelas mesmas dificuldades. Ou seja, nós no céu, junto do Pai, temos um homem que sabe o que é ser homem. O que é ser homem, quando digo ser homem, ser mulher, ser criança. Ele passou por tudo isso. Ele sabe. Ele conhece. Mas que ao mesmo tempo é Deus e revela quem Deus é. É Deus com poder e com autoridade. É omnisciente. Mas é um Deus que é bom e amoroso. E é um Deus de paz. Jesus é a paz. Para nós, o que é importante, e usando aqui este episódio e aquilo que aconteceu com os discípulos, é importante perceberes como é que tu vês Jesus. Como é que tu olhas para Jesus. E o que é que tu vês? E isto é também importante percebermos aqui. Porque os discípulos tinham um conhecimento e uma percepção errada acerca de Jesus. Eles pensavam que conheciam, mas tinham uma percepção errada. Aquela situação levou-os a questionar-se acerca de quem era Jesus. Porque eles viram uma coisa nova. Aquilo não estava a bater certo com a percepção que eles tinham de Jesus até aquele momento. E o que nós vemos é que a reação deles neste episódio foi por causa daquilo que eles viam. Eles viam um homem a dormir e eles não conseguiam ir além disso. Eles ficaram presos nisso e por isso reagiram com base naquilo que eles viam. A pergunta que eu queria fazer é: onde é que tu vais buscar o conhecimento acerca de Deus, acerca de Jesus? Onde é que vais buscar o teu conhecimento acerca de Deus e acerca de Jesus? Isto é voltar um bocadinho a quem esteve cá, não na última sexta-feira, que eu também não, mas na outra sexta-feira, quando falámos de Josias. E vimos que Josias até começou a buscar a Deus muito cedo, e ele até começou a purificar-se a si mesmo e à nação muito cedo. Mas quando ele encontrou a palavra de Deus, ele viu o quão longe ele estava de fazer aquilo que Deus queria. Ele percebeu que não conseguia sozinho, obviamente, e por isso também a Páscoa que ele celebrou a seguir e os sacrifícios que foram oferecidos. Mas, ou seja, não sei se lembram, estavam, mas o ponto era que nós não podemos confiar na nossa sinceridade, nem na nossa intuição, naquilo que nós sentimos. Nós não podemos confiar na nossa... Nós baseamos o nosso conhecimento de Deus na nossa intuição, nem nas nossas experiências. Eu não estou a dizer que não é bom ter experiências com Deus e sentir que Deus está connosco e sentir a ajuda de Deus em situações, mas sabem uma coisa? É um exercício interessante. Eu espero não perturbar ninguém com isto, eu espero que me entenda. Mas sabem que é possível encontrar muçulmanos que sobreviveram a uma situação que eu lembro-me de ver isto numa reportagem de um terremoto, se não me engano. Sabem que é possível encontrar muçulmanos
que sobreviveram a um terremoto e eles estarem a louvar Allah porque Allah os livrou da morte. Isso torna a sua fé verdadeira e certa? Isso vale alguma coisa para a eternidade? Em todas as religiões há pessoas que afirmam que há coisas que acontecem na sua vida por causa do Deus em que acreditam. Se nós basearmos o nosso conhecimento de Deus nas nossas intuições e nas nossas experiências apenas, nós vamos estar sujeitos ao erro como eles estão. Porque eles acreditam que é o Deus deles que os salva naquelas situações. E se nós ficarmos por aí, nós não somos diferentes. E corremos risco de estarmos apenas numa religião como eles estão. O nosso conhecimento de Deus tem que vir da palavra de Deus, daquilo que Deus diz acerca dele mesmo. Porque era isso o problema dos discípulos, como dos outros judeus. Eles não compreendiam bem aquilo que estava escrito acerca do Messias, por isso eles tinham uma percepção errada do que devia ser o Messias. Alguns não reconheciam Jesus logo à partida e outros viam Jesus como ele não era, ou ainda não viam Jesus como ele na realidade era. Então, o primeiro ponto é nós termos cuidado onde é que nós firmamos o nosso conhecimento acerca de quem Jesus é, acerca de quem Deus é. É sempre a palavra de Deus que dirige, as experiências são importantes, mas sempre sendo analisadas com base naquilo que a palavra de Deus diz. Porque se for ao contrário, nós corremos riscos de estarmos completamente enganados. Em segundo lugar, é certo que as tempestades vêm. E isto é uma aplicação direta do texto fácil para nós. Percebemos que nós, obviamente, isto não está aqui para nos ensinar acerca das tempestades no mar, embora possa dar jeito também, não sei o que é que aconteceu quando vocês estavam lá no meio da tempestade, se oraram ou não, mas também não vou fazer essa pergunta, mas também pode ser, numa tempestade literal, também é válido o ensino deste texto, mas para a nossa vida, para as circunstâncias, que por vezes nós sentimos como se estivéssemos no meio de uma tempestade e podemos sentir, e os salmistas usam essa imagem das ondas a passar por cima de nós e a submergir-nos. As tempestades vêm. Agora, a questão é, qual é a nossa reação? Qual é a tua reação no meio de uma tempestade? Será que tu és tímido? Será que és ansioso e inseguro? Ainda não tens fé? Atenção. Não estamos a falar necessariamente de fé para salvação. Estamos a falar de confiança. Em confiar, em descansar. Será que tu ainda não tens fé? Não descansas em Cristo? Porque quando tu vives ansioso, mais uma vez, também não é que o problema não é a ansiedade, ou seja, o assalto da ansiedade, das dificuldades, porque isso vai acontecer, há pessoas que são mais propensas do que outras. A questão está na resposta a isso. O ensino é para nos levar para irmos além daquilo que é a nossa condição humana. É nós, como filhos de Deus, sermos levados a viver de outra maneira. Não é dizer que é fácil, isso como nós vimos, por exemplo, quando estivemos a estudar a carta aos Filipenses. Não é desvalorizar aquilo que é a dificuldade de passar por situações difíceis e da ansiedade e dos problemas da insegurança que vêm agarradas. Mas o que é preciso nós nos lembrarmos é quando nós vivemos ansiosos, quando tu vives ansioso, na prática tu duvidas da autoridade e do poder de Jesus. Da autoridade e do poder de Deus. Porque o que tu dizes é, ok, Deus é poderoso para fazer muitas coisas, mas Ele não é poderoso. O que tu pensas, no fundo, traduz-te nisto. Ele não é poderoso para acalmar esta tempestade que eu estou a passar. Tu duvidas da sua omnisciência, que Ele conhece todas as coisas e que sabe o que é que vai acontecer. Tu duvidas da sua bondade e do seu amor, porque tu achas muitas vezes que Deus está a dormir, que Jesus está a dormir, está distraído, que não está a olhar, Ele não está a ver, porque se estivesse a ver, as coisas já tinham deixado de estar assim. A circunstância tinha mudado. Se Ele estivesse a ver, se Ele tivesse importado, isto era diferente. As minhas condições eram diferentes, as minhas circunstâncias eram diferentes. E como consequência de tudo isto, tu não usufruis da sua paz. Tu estás a passar por uma dificuldade, por uma circunstância difícil, mas tu não estás a usufruir da paz que é possível usufruir. Porque tu não estás a exercitar tudo o que está para trás. Tu estás a duvidar do poder e da autoridade, da bondade, da omnisciência, e por isso não estás a usufruir da sua paz. E neste ponto,
é importante nós nos lembrarmos dos barquinhos que iam acompanhar Jesus. Ia o barco de Jesus e os discípulos e iam outros barquinhos. Qual era a diferença entre uns e outros? Passaram ou não passaram todos pela tempestade? De maneira igual. Podem responder. Passaram? Passaram todos. Então qual era a diferença? Alguém que responda? Jesus no mar. É claro, pronto. Está lá. A diferença era esta. A única diferença era esta. Jesus ia lá. E a questão, e isto leva-nos a questionar-nos, ou a pôr esta questão a cada um de nós. A questão não é quão grande e assustadora é a tempestade. A questão não é, tu estás a falar disso, mas a tua circunstância é esta. Isso é fácil. Mas a minha é esta, que é muito mais difícil. A questão não está na circunstância, não está no tamanho da tempestade. A questão é onde vai Jesus. Qual é o barco? Se ele está no barco ou não. O que faz diferença não é quão grande é, ou melhor, antes de fazer esta pergunta, só para clarificar aqui. Aqui estamos a falar, eu quero também deixar essa reflexão para cada um de nós. Porque é possível realmente tu estás a passar a tempestade e tu ires num barquinho onde Jesus não vai. E isto, obviamente, é uma ilustração também para a nossa salvação. Nós podemos estar iludidos a pensar que Jesus vai connosco e não estar. E por isso nós temos que, diante de Deus, perceber se nós realmente confiamos em Jesus para a nossa salvação, se Ele é nosso Salvador. Se nós realmente já reconhecemos que precisamos de Jesus, não para passar as dificuldades desta vida, mas, mais importante disso, se já nós confiamos que é Jesus que nos pode voltar a relacionar com Deus, que nos pode salvar, perdoar dos nossos pecados, expiar dos nossos pecados, e se Ele já está connosco. E isto é importante não só para as nossas crianças que estão connosco, que vão, à medida que vão crescendo, vão ganhando mais consciência e que têm que se confrontar com isto, pensar se Jesus realmente já é o seu Salvador, o seu Senhor, se já confiam. Mas para todos nós, para os adultos, porque por vezes nós podemos estar baseados apenas numa religião, até na nossa sinceridade, apenas, ou em muitas outras coisas. Nós precisamos de, como diz Paulo aos Coríntios, examinar-nos para saber se estamos na fé. E não no sentido de nos desesperarmos, mas no sentido de confiarmos em Jesus, porque Ele é poderoso para nos salvar. Mas para aqueles que já são filhos de Deus, para todos nós somos filhos de Deus, o que faz diferença não é quão grande e assustadora é a tempestade. O que faz diferença é como é que tu olhas. Ou melhor, é se tu olhas para a tempestade ou se tu olhas para Jesus. A questão é que os discípulos primeiro só estavam a olhar para a tempestade. Eles olharam para Jesus ali porque não tinham mais meio para onde se safar e olharam da maneira errada. Mas a questão é... se tu no meio da tempestade olhas para a tempestade e ficas preso com o tamanho da tempestade, ou se tu olhas para Jesus, para aquele que tem autoridade sobre qualquer tipo de tempestade. Quem é este? Quem é este que acalma o mar? E a resposta é, Ele é Jesus, o homem que é Deus. Ele é Jesus, o servo que é filho de Deus. Desejavelmente é que cada um de nós responda, Ele é Jesus, o meu Salvador, aquele em quem eu confio. E se Jesus vai no teu barco, neste sentido, se Ele já é o teu Salvador, Ele é o teu Senhor, tu estás seguro, tu sabes, como nós cantamos, podes confiar que Ele te vai levar até ao porto, até ao destino. Como por exemplo, aquele texto que ainda no outro dia também referi, né? Que a boa obra que Ele começou em ti, Ele vai completá-la. É aquele que é poderoso para guardar o teu depósito. Aquilo que tu não consegues guardar, mas que Ele é poderoso para guardar até aquele dia. Se Jesus está no teu barco, então a circunstância não é aquilo que deves focar, é em quem vai contigo. E o desafio é que nós não sejamos como os discípulos, que passaram duas vezes, em dobro, pela tempestade. Eles passaram pela tempestade porque estavam a levar com água, com vento.
mas eles passaram pela tempestade porque eles não usufruíram da paz que poderiam usufruir por Jesus ir com eles. Então o desafio para nós é que nós, perante tudo aquilo que é a nossa vida, nós nos lembremos que é este Jesus que está connosco e que é este que o objetivo de Jesus não é acalmar a tempestade. Não é esse ponto. Nós até podemos... A tempestade pode não ser acalmada. O que Jesus quer acalmar é o teu coração. E é o nosso coração, é o teu coração, aquilo que mais resiste à autoridade de Jesus. O vento não resiste, o mar não resiste, os demónios não resistem. Nada resiste à autoridade de Jesus. E quando Deus quer, tu também não resistes, o teu coração também não resiste. Mas pela nossa atitude, pela tua atitude, do teu lado da questão, nós podemos dizer até um certo ponto: a única coisa que resiste à autoridade de Jesus é o teu coração, és tu. É a tua maneira de quereres fazer as coisas, é a tua maneira de ver o mundo, é a tua maneira de olhar para a palavra de Deus, é a tua maneira, és tu que resiste, é o teu coração que resiste. Então, como nós cantamos e como nós lemos aqui, Jesus a falar: cala-te e aquieta-te e pensa, quem é este que até a tempestade, até o mar e o vento lhe obedecem? E que a nossa resposta seja Ele é Jesus, o nosso Senhor e Salvador.